Hoje o negócio aqui vai cantar, a chinela vai cantar. Por quê? Porque eu e meu amigo, meu irmão, meu parceiro Carlos Bush, Então aí, prazerzaço. resolvemos falar de um assunto muito bem retratado em A Ordem Mundial em Transformações, um livro de princípios do Ray Dalio. Porrada, hein, Bush? Porrada. Eu achei que o primeiro dele já tinha sido porrada, o Princípios. Agora Sim. esse aqui. Ó, ano passado, turma, pra quem tá nos ouvindo e quem tá nos assistindo, eu e o Bush, a gente tava nos Estados Unidos. Eu não sei onde. Eu não sei, talvez tenha sido esse ano na CXSW. Março, acho que foi. Março, né? E a gente trouxe esse livro em inglês, pegamos esse livro, folheamos. Eu não li em inglês, você leu? Não. Tanto que eu peguei em português pra dar uma lida aqui. Mas aí a gente pegou esse livro agora para ler esse livro. Cara, eu achei esse livro profundo, robusto, desafiador. Ele fala, na tua opinião, assim, de bate-pronto, ele retrata o quê? A vida, o processo, o ciclo. Acho que a gente romantiza muitas coisas. A gente projeta, vai acontecer tal coisa. Não, cara, as coisas são cíclicas. Tem Sim. um porquê das coisas acontecer. Sim. E ele, como é da primeira página à última, ele vai te mostrando, cara, pra que tu tenta projetar o futuro se o futuro já foi escrito? Exatamente. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a um episódio do podcast onde a gente vai falar sobre nação, a gente vai falar sobre prosperidade, a gente vai falar sobre ordem interna, que ele chama no livro, que acontece dentro dos países, e ordem externa, que acontece fora dos países e entre os países. A gente vai falar sobre economia, a gente vai pincelar, obviamente, alguma coisa relacionada à crise, e a gente vai falar sobre como que a gente pode, através do passado, através da análise estatística do passado, pelo menos ter mais possibilidades, mais chance de prever o futuro. Mesmo ele dizendo, né? Quem baseia sua vida numa bola de cristal pode acordar num caco de vidro. A gente está estudando Ray Dalio. Ray Dalio é um cara que escreveu Princípios, um livro que eu li em 2018. E foi um livro que a metade do livro fala sobre princípios da vida e a segunda metade fala sobre princípios profissionais. E a gente vai falar agora sobre princípios, a ordem mundial em transformação. Por que nações prosperam e outras fracassam? Então, para começar, qual é o recado? Precisa dar um like primeiro, né? Comentar aqui no vídeo e se inscrever no canal, né, Joel? Precisa se inscrever no canal. Eu não consigo entender como tem gente que não está inscrita no canal ainda. Dá para entender isso? O cara acordou... O cara não aprende com o passado. O cara não aprende com o passado. Ele tá com dor de cabeça. O que foi, Joel? Será que foi o que eu comi? Não, você não tá inscrito no canal. Essa dor de cabeça vem porque você não tá inscrito no canal. Então se inscreve no canal, comenta, curte e também escreve aí o que você achar e o que estiver achando. E uma coisa que o pessoal às vezes tá no carro dirigindo e esquece que no Spotify dá botar 5 estrelas. Isso é importante também. Ah, bota essa. Porque muita gente assiste no carro, aí diz, eu tô aqui, não tô no YouTube, não preciso. Não, cara, bota 5 estrelas no Spotify também. Bota 5 estrelas no Spotify. Ô, Joel, antes de começar, onde que a gente consegue adquirir o livro? Você tem um recadinho aí pra dar? Esse livro é o seguinte, cara. Esse livro aqui, Editora Intrínseca, né, mandou pra mim. Obrigado, Editora Intrínseca, por você ter enviado. Aliás, o primeiro livro também do Ray Dalio é pela Editora Intrínseca. Esse livro é o seguinte, você pode encontrar na Amazon, tem uma super promoção lá pra você. A gente tá deixando o QR Code aqui na tela e o link na descrição deste vídeo. Ah, Joel, ainda não comprei. Vai comprar. Ah, quem disse que eu vou comprar? Você vai ver. Vai ver. Você vai ver depois eu vou te de falar, bater esse papo aqui. Você vai querer ler. Tem muito livro, tipo o Ray Dalio, quando eu vi que tinha esse novo livro, nós compramos lá, inclusive, Uhum. é o livro que tem que ter, né? Então, mas quando lê, tá o momento que a gente vive na sociedade, você, cara, é hora de ler, e aí surgiu o convite, então já encaixou todas, né? Sim. Cara, quando o cara pega o livro, às vezes o cara pensa assim, nossa, livro grande e tal. Cara, o livro é leve de ler, porque ele te traz... Tu fez umas orelhinhas, tu fez uns negocinhos também. Fez, né? bonitinho, colorido, e tem um porquê dos Por coloridos. quê? Por que tem essas coisas Mas aí? tem um curso, né, que a gente faz, que é Introdução a Vermelho, Amarelo, capítulo 1, Verde, capítulo 2 e Lilás, capítulo 3. Ah, eu tô doidinho pra saber o que tem no teu lilás aí. Não, tem. Tem meu Lilás, é punk aqui. O Lilás, é gaúcho, né, cara? Ó, o meu, aqui diferenciado. o meu tá colorido porque, ó, esse aqui, o preto, significa que foi o primeiro post-it que eu vi, o vermelho foi o segundo post-it que eu vi, e o azul o post-it que eu vi. E esse aqui, o marronzinho, é Mas porque o tem uma João diferença. falou que era legal. Tem uma diferença, eu sou virginiano, cara, não tem escolha. Tô Não tem vendo. escolha. Gente, Vamos olha só, o Ray Dalio, ele é um cara que ele trabalha no mercado de investimentos e ele é um cara muito bem conhecido e reconhecido no mundo, né? Então ele tem relação muito próxima com Warren Buffett, com Charles Munger. Ele é o cara que orienta o Tony Robbins, por exemplo. A turma lê o livro dele, gosta. Ele é um cara que tem conhecimento, tem resultado,
e tem curiosidade. E aí, esse é um livro que ele fala assim, olha, eu vou investigar, né? Ele fala assim, eu vou investigar o que aconteceu no passado, porque ele conta que ele começou a escrever esse livro na época do Covid, né, da pandemia. O que vai acontecer, né, com as nações? O que vai acontecer com as nações que prosperarem e aquelas que caírem, fracassarem? Será que eu consigo ter uma previsão? No livro ele fala, né, minha previsão, minha sugestão para os próximos 10 anos. Então ele olhou 500 anos para olhar 10 anos para frente. Então eu vou pegar uma parte aqui da introdução. Aliás, o livro é dividido em 3 partes, né? Como o mundo funciona, como o mundo funcionou no mundo nos últimos 500 anos e o futuro. Eu, particularmente, Bush, gostei da parte como o mundo funcionou. Eu também. Porque é o que estabelece o ciclo. A gente começa a entender que tudo se repete. Antes desse livro, muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu li um livro que eu não recordo, é um autor francês, que ele falava por que 8 impérios deixaram de existir. Ele trouxe características. Sim. E me recordei muito lendo esse livro. Porque, cara, é cíclico. A gente tem um romance de achar que as coisas não são cíclicas. Exatamente. Né? Ele encontrou 18 elementos, né, que fazem os impérios caírem ou prosperarem, mas tem uma parte no livro que ele fala assim, não importa a época ou o império, todos ou pioraram ou caíram. E aí, então, ele fala assim, como o mundo funciona, como o mundo funcionou e o futuro. O futuro é um capítulozinho desse tamanho, gente. A robustez foi mesmo, né? Como sabe um negócio que me marca desse cara? 37 anos atrás ele estava na China, entendendo a cultura da China. Há 37 anos atrás, a China era pobreza pura. E ele já entendia, pelos movimentos socioeconômicos da China, que ela ia ser o que ela é hoje. Cara. Sim. Olha a visão desse cara. Então, por isso que, assim... E ele escreve com cuidado, né, Bush? Ele não é um cara que ele é determinístico. Não. Ele fala, olha... Ele fala assim no livro, é um ponto de vista, você pode criticar, você é muito bem-vindo para criticar, mas toda hora ele fala, através dos meus estudos. Olha a introdução, primeiro parágrafo. Os novos tempos serão radicalmente diferentes daqueles em que vivemos, embora semelhantes a muitos outros períodos da história. Essa parte você pegou também, né? Peguei, e ainda eu escrevi a próxima frase que eu achei fantástica, que é, como é que eu sei disso? Sempre foi assim. É emblemático, porque aqui ele botou, aprendi que para prever e lidar com situações que nunca enfrentei antes, era necessário estudar o máximo possível de casos históricos análogos. Se para pensar, eu sempre dou em palestra exemplos passados para negócio. Sim. E as pessoas, às vezes, elas acreditam que, coincidência. Não tem coincidência. É o fundamento. É o fundamento. Por que o M&M's foi criado na Segunda Guerra? Por quê? Porque os soldados precisavam de energia, o chocolate derretia na mão, então o chocolate com açúcar ao redor não derretia, criou assim. Então, se tu entender que mas eu peguei um exemplo agora que me veio na cabeça, tem um Nescafé, tem vários casos. O fato é que todo momento de dificuldade a gente cria mais, que é um dos aspectos que ele fala de inovação, né? O que faz um povo ser mais produtivo, etc. Mas o que eu quero trazer é assim, será que o passado não nos ensina mais? Será que já não teve conceitos, esses ciclos econômicos que a gente fala? Eu acho que a gente, como eu falei, a gente às vezes prefere não enxergar para não precisar tomar decisão. A gente prefere jogar para não perder do que jogar para ganhar, entende? Sim. Jogar para ganhar, tu tem que assumir responsabilidade, tu tem que olhar para trás, tu tem que entender. Eu acho que esse é um pouco da cultura que nós não fomos forjados, principalmente no Brasil, né? A gente ficou muito na média. E que esse livro impacta muito, porque ele mostra, cara, pensa. E uma coisa que eu gostei, ele bota... é legal, esses pontinhos vermelhos aqui, ó, pessoal, vai ter no livro vários momentos que ele diz o seguinte, ó. Toda vez que tem um ponto vermelho, são aspectos, são verdades eternas e universais. Porra, que moral, né? Animal, né? No livro ele explica assim, como ler esse livro, né? Então ele fala assim, se você tiver com pressa, leia só a parte em negrito. Se você tá sem pressa, leia o livro inteiro. E o que aparecer com uma bolinha vermelha são os fundamentos inquestionáveis na história. Cara, quando ele disse isso, eu adoro estudar fundamento. Sim, então, cara. E aí ele fala assim, há alguns anos observei a eclosão de inúmeros eventos importantes que aconteceram diversas vezes ao longo da história, mas inéditos no decurso da minha vida. Em outras palavras, eu nunca passei por uma situação igual ao Covid-19. Eu, Joel, nos meus 40 anos de idade. Primeira vez que eu vivo uma pandemia. Primeira vez que eu vivo uma situação que tem que muitas pessoas, assim, de maneira absurda, morrem, numa velocidade tão rápida, mas ele fala, eu também, mas se olhar 500 anos para trás, isso já aconteceu várias vezes. E por piores. Por piores. E a gente, até o pessoal, às vezes, foi um período muito duro para todos nós, seja psicológico, seja na questão de perda, seja de tudo, né?
Para pensar quantos meses todo mundo ficou fechado, por exemplo. Tu imagina isso há 200 anos atrás, há 100 anos atrás. Mas vou pegar um outro exemplo. Uma coisa que a gente às vezes não se acostuma, principalmente, em linha geral, a gente não estuda essas coisas em história, menos eu não estudei em colégio público a vida inteira, não cheguei nisso. Uhum. A gente não vive. Quem tem 78 ou menos anos, nunca viu um mundo onde o dólar não fosse a moeda de reserva monetária global. Para nós parece que dólar é a moeda mais forte do mundo desde sempre. Não, só fazem 78 anos. Isso é um aspecto que é importante a gente parar para pensar. Foi desde 44 que o dólar que a moeda. Antes eram outras moedas. E a gente parece, assim, tipo assim, o pessoal fala da China. Nossa, a China tá chegando, que medo. Mas, cara, a China vou chamar a Ásia, né? Dominou por milênios o planeta. É nos últimos 400, 500 anos que o Ocidente tem protagonismo econômico. Então, a gente tem que aprender muito lá, porque esses caras já fizeram certo muitas vezes. Uhum. E também caíram. Pô, pera só um pouquinho, por que cai? Por isso que eu achei esse livro... E aí, o que ele conta, Ray Dalio, ele fala assim, ó, como eu sou um cara que vivo nisso há 50 anos e eu cuido do dinheiro dos outros, porque ele tem um fundo que ele cuida, então, se as pessoas investem lá na Bridgewater, né, não é uma publicidade, viu, Ray Dalio? Se tiver, vou olhar. Se tiver, vem cá bater um papo com a gente, mas ele fala, eu preciso ter elementos para tomar decisões melhores. Então ele falou, eu vou investigar o que eu posso, observando o passado, para saber o que a gente faz no futuro. E aí tem uma partezinha bem no comecinho, no final da página da introdução, que ele fala assim, ó, que ele faz um estudo, né? Eu sabia que para entender de fato o que estava acontecendo e lidar com o que vinha pela frente, ou seja, o que está acontecendo aqui com esse Covid? O que eu vou fazer a partir de agora? Né? Eu precisaria examinar períodos análogos do passado. Então eu tive que voltar até o passado. Daí ele fala, da Holanda, ele fala da China, ele fala da Inglaterra, ele fala da França. Da Holanda. Falo abertamente. Eu também não sabia da Holanda. Ele fala do período do Napoleão, né, Bonaparte, sim, na França. Ele fala dos Estados Unidos pra caramba, da moeda. E aí ele revisitou e ele foi lendo, foi escrevendo, foi estudando. E ele ainda diz assim, olha, se eu tivesse mais tempo, eu seria mais profundo. Pô, o livro tem quantas páginas? Eu nem vi. Cara, tem 600 páginas, assim, sabe? É muito porrada, assim, né? Então, para desenvolver uma compreensão do que está acontecendo agora e que deve acontecer nos próximos anos, precisei estudar a história mecânica por trás dos casos similares. Olha isso. Mecânica, ou seja, processo, padrão, repetição e assim por diante. Ao estudar a história, percebi que ela decorre de ciclos de vida relativamente bem definidos, como de organismos que evoluem ao passar das gerações. Em suma, turma, na perspectiva do Ray Dalio nesse livro o que está acontecendo agora já aconteceu antes. Ele chama de grande ciclo, né? Grande ciclo. Tudo tem grande ciclo. O lado bom, o lado ruim. Isso vale para quem tem uma empresa, isso vale para a carreira das pessoas. Acho que a gente às vezes esquece que todos nós a gente também tem uma curva de produção, de inovar, de se propor. Um país também tem, uma economia, né? Um grupo. E se a gente for para... É fácil quando a gente individualiza a análise, né? Tipo, o Bush não tem um período de ascensão profissional, depois ele está no ápice, depois ele vai deixar, porque naturalmente... Ele queda. Tudo é assim. É assim. Parece que a gente tem que ir muito longe para... Não, isso já é meio que óbvio. Só que às vezes a gente luta para não aceitar. E é o que a maioria dos países tem feito, né? Depois a gente vai chegar na parte onde o pessoal traz as características que mostram que tu tá em declínio. Exato. Cara, tu já sabe que tá em declínio e tu não busca ajuda. Né? Tem que aumentar. Ele chama esse grande ciclo... Ele chama assim, ó, esse grande ciclo gera oscilações entre períodos pacíficos e prósperos de grande inventividade e produtividade. Cara, invenção, criatividade, inovação e produzir muito. É um período próspero. Depois, vai para um outro ciclo, que é um ciclo de períodos de depressão, revolução e guerra, com grande disputa por riqueza e poder. Então ele observou no mundo que essa coisa fica girando, e nenhuma nação ela se sustenta por resto da vida. Então isso é muito legal. Aí tem uma parte assim, ó, como que eu aprendi a prever o futuro? A capacidade de prever e lidar com o futuro depende da compreensão das relações de causa e efeito que fazem as coisas mudarem. E a capacidade de compreender essas relações de causa e efeito vem do estudo de como elas mudaram no passado. Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz um estudo sobre causa e efeito, sobre correlação.
Então, você tem uma variável dependente e uma variável independente. Eu queria estudar a velocidade dos nadadores. E eu queria saber assim, se eu tomar água, afeta a velocidade do nadador? Se eu fizer musculação, afeta a velocidade do nadador? Se eu fizer isso aqui, afeta a velocidade do nadador? Afeta o salto em altura do braço, se ele, sei lá, lê esse livro? E ele está dizendo o seguinte, se a gente entender essas variáveis, causa e efeito, se eu fizesse uma coisa aqui, gera um efeito lá, qual é a causa raiz? O Ray Dalio, nesse livro, na minha opinião, Bush, ele vai na causa. E ao entender a causa, é meio que a pessoa perde o medo. Ou diminui. Perdeu o medo não, mas ela diminui o medo dela. Eu acho que fica menos romântica, ela tá mais claro. Uhum. E o que é mais legal? Ele vai na causa e a causa repetiu-se todos os tempos. Exato. Isso que mata. Não foi assim, não, a Holanda caiu por isso. A Inglaterra caiu por... Não, são as mesmas características. São as mesmas características, velho. As mesmas. E eu gosto de um tom que ele leva aqui, ele falou, tenho visitado muito a China nos últimos 37 anos, foi o que a gente comentou no início, né? Que ele é um cara que foi muito à China e tal. Mas o que eu gostei da fala, o respeito que ele traz. Ele fala assim, ter este contato direto me ajudou a ver de perto o raciocínio por trás das suas ações, o que produziu avanços notáveis. Onde eu quero chegar nessa fala? Ele não está elogiando ou criticando, ele está falando o seguinte, ó. O modo como fizeram isso deve ser examinado e compreendido sem preconceitos. Ou seja, na verdade... A gente fica discutindo, lá é bom, lá é ruim. Calma, cara. Vamos entender o que esses caras estão fazendo, porque hoje, perante... Não é pelo livro que a gente fala isso, até pela senso comum, a China é um dos países que mais tem ocupado espaço ativo na economia. E eu faço até um parênteses aqui meio... É disclaimer, tá? A opinião do Bush, não tem nada a ver com o livro, isso que eu vou falar agora. Os Estados Unidos, junto com as outras 7, 8 potências do mundo, eles têm tentado ao máximo falar da questão do clima, questão da energia, né, etc. Que é super válido, não estou dizendo que não é. Mas é interessante falar isso depois que tu se tornou potência. Certo. E aí tu pega uma China que precisa altamente da energia fóssil, do petróleo, e tu começar a criar sanção para quem usa isso. Ou limitar, daqui a 2, 3 anos já a gente não aceita mais carro, energia fóssil, etc. Isso é um movimento de enfraquecer o poder industrial de uma China, por exemplo. Então não é só o lado, é pegar uma situação que é importante, mas ser oportunístico para enfraquecer um competidor. Para mim, é por isso que uma Tesla é do tamanho que é. Porque é interessante para os Estados Unidos ter a maior montadora de veículos do mundo de carro elétrico. E se for parar para pensar, o Elon Musk, ele é financiado muito pelo governo americano. Por quê? Cara, a NASA até então, quando imaginou que a NASA ia terceirizar envio de algo para o espaço? Por quê? É verdade, nunca. Começou a SpaceX. Então, como tu começa a entender, eu não estou tirando os méritos, mas eu quero trazer... Existe um movimento político de defesa dos maiores de querer proteger a sua liderança. E aí, quando chega um novo cara como a China, que precisa daquela energia que todo mundo usou, não, agora a gente não quer que permita mais. Então, se tu for olhar, existe uma pauta, uma condução de um assunto que, de certa forma, o livro passa, mas aí, como estou dizendo, a minha opinião, que a gente tem que entender o comportamento. Às vezes a gente fica criticando algo porque escutou na mídia e tal. Vai entender o que está por trás, o pensamento de segundo nível, porque isso vai te dar atuação no teu trabalho, Sim. Atuação no teu mercado, entender também, às vezes, eu vejo muita gente, às vezes, tentando fazer negócios em contextos, em certames, cara, que ali tu sabe que tu não vai ter estabilidade, não que estabilidade exista, como diz o estabilidade não existe, como diz o Flávio, mas eu quero dizer o seguinte, às vezes tem atores tão fortes que não adianta tu ser bom, ali tu não vai conseguir mudar. Concordo, cara. É esse mundo que está aqui, ó. Historicamente, foi o mais articulado que venceu. Historicamente é o mais articulado. Tem uma parte no livro que ele fala assim, ó. Não existe... Eu anotei aqui, daqui a pouco eu chego, mas eu já quero falar agora. Não existe nem... Isso serve para todos nós. Não existe... Como é que era, meu? Não é assim, é assim. Todo mundo que perdeu a capacidade... Todo mundo que perdeu a capacidade de compra perdeu o poder. Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso é para nossa vida. Perdemos o poder, perdemos nossa capacidade de comprar qualquer coisa. Perdemos poder. E ele tem vários princípios que ele vai reforçar isso, né? Que ele vai depois botar, tipo, quem começou a gastar mais do que... Exato. Ele começa a trazer os princípios, né? Olha só uma parte que tá aqui, ó, especificamente, turma, para você que vai comprar o livro, link na descrição, QR Code na tela, na página especificamente 16... Ele diz assim, ó, cheguei a essa abordagem após constatar dolorosamente que os maiores erros da minha vida
ocorreram quando eu deixei de notar grandes movimentos de mercado inéditos para mim, mas que já tinham acontecido diversas vezes no passado. É o tal do cisne negro do Nassim Taleb. Olha o que ele falou. Cara, eu fiz um monte de cagada na minha vida e eu aprendi isso de maneira dolorosa quando uma coisa era nova para mim e eu não sabia o que fazer, mas eu não fui revisitar o passado para ver o que aconteceu no passado. É nova para mim, mas já aconteceu. Então, o que é o conceito do cisne negro? Nossa, eu tô em Taleb, já daqui a pouco eu volto. O que é o conceito do cisne negro? Todo mundo achava que cisnes eram brancos, mas todo mundo achava e tinha certeza que cisnes eram brancos, porque nunca tinham visto cisnes negros. Então, qual é a lógica? E a falta de evidência não significa... A falta da realidade. O fato de você não saber uma coisa ou não ter visto uma coisa não quer dizer que essa coisa não existe. Então ele está dizendo assim, eu não sei o que fazer porque isso é a primeira vez que aconteceu comigo. Ele fala, tá, mas vai no passado, que já tem alguma coisa já no passado. E que não é demais isso? Agora tu me despertou uma outra frase que esses dias eu estava pensando, que assim, a gente escuta na sociedade que assim, as pessoas que quando começam a conhecer muito de um assunto, logo no início elas se acham muito poderosas naquele assunto, né? Então o cara diz assim, eu sou o líder nesse negócio. Pô, tu tem 2 anos de sucesso, tu acha que tu sabe tudo? Aí com o passar do tempo, quanto mais a gente estuda algo, mais a gente tem consciência que tem coisa para aprender. Isso é mais ou menos a gente aprende no dia a dia. Mas a frase que eu vi que me impactou, que é o que está aqui, que ele fala que na década de 70, que ele foi arrogante, etc. Que inclusive está no TED dele, não sei quem já assistiu o TED do Ray Dalio. Eu já. Em 2017, se eu não me engano, ele tem um TED ou 18, não recordo. Ele fala sobre esse erro. Fechando esses parênteses, qual é o grande ponto? Ele disse, quanto mais eu estudo, não é que mais eu sei que eu não sei. Uhum. Ficou uma frase difícil, né? Mas mais perguntas sobre o que eu não sei, eu consigo entender. E é mais ou menos isso, porque quanto mais tu souber questionar as coisas, mais respostas certas tu vai ter. Sim. E o que a gente faz? Vamos questionar o passado. É o que está aqui. Ele fala da década de 70 que ele fez. Cara, o que você está me dizendo em outras palavras é assim, você está com dúvida de alguma coisa nova na sua vida? Alguém já escreveu sobre isso, alguém já falou sobre isso, já aconteceu na história. É difícil ter um evento novo. Inovação não é criar algo que nunca existiu, é melhorar algo que já existiu. Que já existe. Meu estudo mais recente no qual esse livro se baseia surgiu da minha necessidade de compreender 3 grandes forças que ainda não haviam se manifestado em meu tempo de vida. E de responder às perguntas que elas suscitam. 1. O ciclo de endividamento de longo prazo e o mercado de capitais. A gente tem que traduzir isso para uma linguagem até mais simples, né? O ciclo de ordem e desordem eterno e o ciclo de ordem e desordem interno. Basicamente é o seguinte, como que funciona o Brasil? E chama-se ciclo de ordem interno. Como é que funciona o nosso Brasil? Quando tem juros, quando tem produtividade, quando tem mais poder de compra. O que acontece quando o país se endivida mais? Eu não sou um cara especialista, eu não estudei economia. Eu também não. Mas eu preciso saber, pelo menos de macroeconomia. Eu preciso saber. Vamos... Isso afeta a nossa vida. Talvez eu, o cara mais leigo sobre não estudei economia do ponto de vista, não sou formado, tá, gente, em economia, né? E não podemos aprofundar tanto, mas vamos pegar o senso que acho que vale para todos. Imagina que a gente estivesse aqui com 3 filhos. No teu caso, né? Em breve, né? Você sabe, só um parênteses, né? Tem aquele negócio na internet que é fazer 7 em 7. Tem aquele negócio que é fazer 6 em 7. Não, eu fiz 3 em 3. 3 em 3. 3 filhos em 3 anos. Olhando isso é alta performance. E na verdade, 3 filhos em 3 anos, quem duvida se ele vai ter mais filhos é só olhar pro passado e entender. É verdade. Aí ontem eu tava gravando com o Baracá falou, cara, Jorge, você tem que ter uma menina. Eu falei, mas eu tô tentando, cara. não é por falta de tentativa. Não é por falta de tentativa. Puxa, até agora tu me derrubou os 3 filhos, mas lembrei. É 3 em 3. Então, pegamos os 3 filhos teus. Tu tem 3 filhos, coloca eles na mesa assim, pessoal, a partir de agora eu vou dar uma mesada. Nem sei se existe, né? Vou dar R$5 para cada um. Tá bom. Só que um dos teus filhos descobre onde tu guarda o dinheiro ou onde tu imprime, vamos chamar o dinheiro. Okay. A gente ouviu falar assim, o governo tá imprimindo dinheiro. O pessoal pensa, mas ele pode imprimir assim como quer? Pode. Uhum. Né? Tem todo um contexto de legislação por trás, mas vamos esquecer esse lado. Porque a gente sempre para de pensar quando a gente pensa na legislação. Não, esquece isso. Pensa assim, tu tem uma maquininha que faz dinheiro lá. E aí tu tem 3 filhos, cada um ganha 5. Mas um dos teus filhos descobriu a maquininha. E ele conseguiu te convencer a tu dar muito mais pra ele. Então imagina que um ganha 100, outro 5 e 5. Por quê? Porque tu tá imprimindo dinheiro, pra ti tanto faz. Sim. Se essa caneca com o J Coffee custasse 5, todo mundo consegue comprar. Mas como aquele tem 100, ele vai dizer assim, eu quero 10 canecas. Porque ele tem muito dinheiro, o dinheiro não tem mais valor pra ele. Ele tem tanto, mas os outros não tem. Aí ele compra tanto a caneca e vai dizer, eu não vou vender mais a 5, eu vou vender a 10, porque tem muita gente querendo comprar e eu não consigo produzir. Se a gente parar pra pensar isso na família,
A gente entende que muito dinheiro faz com que a gente não tenha valor às pequenas coisas, as pequenas coisas começam a custar mais caro. Exato. Tu imagina num país. E a turma que tem 5 perdeu o poder de compra. Então esse é o problema de imprimir dinheiro. Quer dizer, os 5 que eu ganho, na média, eu não vou ganhar mais. Então, se as coisas aumentarem, porque tem mais gente com dinheiro que pode ofertar, pega carro hoje em dia. Pô, é impossível um carro custar o que custa, né? Ô, cara, sabe quanto custa um Gol? Você sabe quanto custa um Gol? 0? 115 mil, pode ser isso? Uma coisa assim que eu vi. Se não for isso, é perto disso. Um carro popular. Quanto custa um carro? É tipo... Popular, eu sou da época que o Gol bolinha era R$8.600, cara. Eu sou da época, 8.600 URVs. Pensa, estamos falando... Pois é, cara. Capacidade de compra de um carro popular hoje... Mas a média das pessoas não... É o de saída, né? Que é maçaneta na mão... 6 meses para entregar, né? Maçaneta não, é o vidrinho... Sem tapete. É o manualzinho. Sem tapete, né? Sem tapete. Mas assim... Para-choque da outra cor... E onde é que é o grande ponto? Então, as pessoas têm que entender o seguinte, quando a gente ouve que uma economia está imprimindo dinheiro, o país ou gerando dívida, na mesma, né? Isso é estratégico do governo. Porque tu concorda que para o governo... Todo mundo diz, o governo é rico. Não. O governo, ele produz alguma coisa? Não produz nada. O governo não produz, ele só tira da gente. Então, o que a gente tem que parar para entender, como numa casa? Os teus filhos não produzem, eles só tiram de ti. Então, vamos tentar sempre olhar para o âmbito da família e entender, cara... Se alguém na minha família tem muito mais dinheiro, o poder de oferta dele vai ser muito melhor, ou seja, os outros que têm menos vão perder. Exato. A mesma coisa no todo. E eu acho que a gente esquece de enxergar isso, porque isso é cíclico. E no momento que um governo, que aí nós vamos chegar lá na frente e adiantar um pouco, mas no momento que a gente começa a se endividar mais, a gente perde poder econômico, ou seja, atuação, né, protagonismo, e como é que fica? Vai se instalar o caos. Para quem tá ouvindo e vendo esse podcast, sabe do que exatamente a gente... A página 25 tem uma verdade absoluta que ele botou o pontinho vermelho, que eu gostei, que é assim, ó. Gostei. Para ver o quadro geral, você não pode se concentrar nos detalhes. Eu tenho uma frase melhor, que eu aprendi na vida, que é... Para você Chupa, conhecer... Ray Dalio. Eu vou te dar uma frase melhor que a sua. Muito melhor. Se tivesse me consultado, né? Se você quer ver a floresta, não adianta olhar as árvores. É muito melhor essa. Experiência de vida, Ray Dalio. Experiência de vida. Tem que caminhar eu andei de pneu murcho nos lugares que tu não andou, essa é a diferença. Se você quiser ver a floresta... Você não pode prestar atenção nas árvores. Porque é verdade. E a mensagem, eu acho que para as pessoas, que assim, às vezes a gente fica olhando muito um detalhe de uma coisa e perde, tipo, olha o preço dos combustíveis. Isso pode ser a estratégia para tirar o foco de tu olhar o todo. As pessoas não olham o todo às vezes, né? Ou de uma empresa, uma lei. Então vamos sempre olhar para a floresta. É a floresta que governa, não é a árvore. Essa foi melhor ainda, hein? Cara, eu quero chegar naquela parte... Acho que a gente já fez uma bela introdução que já... eu acho que eu já ganhou, né? Vamos pro capítulo 1, parte 1? Parte 1, não. Que página você tá? A primeira anotação que eu fiz é na 38. Então, se tu tiver uma... eu tô aqui também. Deixa eu ver se foi a mesma que a minha. Putz, a produtividade humana? Muito boa. Então lê aí, Bush. A produtividade humana é a força mais importante que leva à riqueza, o poder e os padrões de vida do mundo a subirem ao longo do tempo. Galera, para um pouco, se você tá... E anota isso. Lê de novo, Bush. Olha isso, galera. A produtividade humana é a força mais importante que leva à riqueza, o poder e os padrões de vida do mundo a subirem ao longo do tempo. Caraca, Zé. Riqueza, padrões de vida subirem e poder. Poder. Que poder é uma... Se a gente é produtivo, Malu, Tiagão, se a gente é produtivo, a gente tem poder. A gente tem mais riqueza e a gente eleva nossos padrões de vida. É histórico. Então, produtividade. Cara, pega a tua vida, o que tu fazia para ser mais produtivo. Porque ser produtivo não é ser esforçado, as pessoas confundem. Boa. Né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar numa grande multinacional, eu desenvolvia software. E era o dia para desenvolver software. E ganhava bem para aquilo. Só que eu entendi que a minha produtividade aumentava quando eu gastava mais tempo indo escutar o que os clientes esperavam, sem ter um interlocutor. E à noite eu fazia para não perder aquele tempo. Ou seja... Você não faz antes de ouvir. Você ouve e depois faz. Então, eu busquei a forma que aquele meu trabalho gerasse mais produtividade. Porque eu não ganhava pelas horas que eu trabalhava, e sim pela produtividade que eu gerava. E aí eu passei a ter mais poder, eu passei a ter mais... Vou pegar o segundo ponto, assim, um padrão de vida melhor. Ou seja, eu comecei a crescer. E aí as pessoas dizem assim, nossa, olha como aquele cara cresce. Porque a maioria está preocupada e diz assim, não é justo tu trabalhar menos. Pô, cara, eu fui produtivo, eu não tive vantagem. É que eu enxerguei uma oportunidade.
Cara, para pensar no teu dia a dia, quantas oportunidades passam e a gente acaba não olhando como ser mais produtivo? Porque a gente, às vezes, não quer fazer essa troca. Quem é que me trouxe uma frase e diz assim, ó, não tem nada mais importante que resultado? Tu mesmo fala. Sim. Cara, produtividade é resultado. Resultado Foca resolve nisso, tudo. cara. O resultado resolve tudo. Ele resolve tudo. Então, se você ainda não acreditou nisso, no que o Bush está falando, no que eu estou falando, no que a gente sempre fala, dá uma lida no livro. Vem aqui, cara, vê a posição dele, vê o ponto de vista dele. Você também não precisa concordar. As pessoas não precisam concordar. Se você lê só o que está em negrito, né, João? Não, se você só lê o que está em negrito aqui, não vai mudar a tua vida. Mas, pô, vem refletir. Vem conversar. Então, olha só, a produtividade humana é a força mais importante, não é uma das forças importantes. É a força mais importante que leva ao poder, a riqueza e elevar padrão. Eu acho que eu vou colar esse troço em algum lugar, meu. Tem que, sabe por quê? Né? Todo mundo precisa ler isso toda hora. Todo mundo. Não pensa que a gente não tem isso também? Produtividade. Ser produtivo. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes, não sei na semana, mas no mês, tu não para e diz assim, ó, cara, peguei coisa demais pra fazer e tô perdendo meu foco. Todo dia. Mais ou menos. Hoje eu acordei já com isso. É? Tá. Eu fui dormir com esses unidos da minha esposa, ela, amor, muitas coisas, amor. A gente tem que parar de fazer tantas coisas assim. Você escuta isso da tua esposa? Não. Você não escuta, Bush. Não. Mas é legal, é importante. Aí, vamos lá pra página 51, Bush? Só um pouquinho, só pra deixar claro, a gente não se conversou antes do podcast, né? Não. Cara, é impressionante, cara. Impressionante. 8 determinantes de riqueza e poder. Então, a gente acabou de falar, se a produtividade é a força mais importante para gerar riqueza, poder elevar os padrões de vida, e ele fala, então deixa eu te falar quais são essas 8 determinantes de riqueza e poder. Nossa, agora, isso aqui, a gente vai ficar 3 dias falando disso aqui agora. Olha só, o que dá poder para nós, riqueza e elevar o nosso padrão. Em ordem de prioridade. Em ordem de prioridade. Primeira coisa, o que vocês acham que é? O que você acha que é, Medrada? Primeira coisa, a coisa mais importante para gerar produtividade. Qual característica? Determinante de riqueza e poder. Se você fizer isso, dominar isso, você vai ter mais riqueza e mais poder. O que você acha? Ó, se você dominar isso, você vai aumentar a sua riqueza e você vai aumentar o seu poder. Lembra o seguinte, a gente está falando do planeta todo, né? Por hipótese, né? Podemos falar da minha casa como do planeta todo. A característica é a mesma. Os países que são mais economicamente mais poderosos, qual é a característica que o povo deles tem? Não. Conhecimento. Conhecimento. Educação. Isso me lembra no livro do Adam Smith, Riqueza das Nações, que ele fala que existem 4 coisas que todos os países poderosos têm. Tecnologia, matéria-prima, capital, mão de obra. E agora entre nós. Mão de obra é a pessoa. E olha o nosso país, cara. Matéria-prima e produção, cara. Tem, o povo né? brasileiro é trabalhador. Trabalhador, o país é gigante. E fala assim, cara, educação. Putz, explicar esse livro, esse conceito tá mais legal do que ler. Primeiro é educação, turma. Educação. E aí no Brasil tem assim, né? E aí já acabou seus estudos? O cara termina lá o 3º colegial. Gente, os estudos nunca acabam. Mas sabe por quê? É porque olha como pedágio. Exato. Porque foi ensinado que estuda pra tu ter um bom emprego. Não. Aprende pra tu ser produtivo. Exato. Aprende pra tu ter poder. É diferente. O meio é o mesmo. Quanto custa esse livro? R$140. Você acha que ele é caro ou barato? Essa é a reflexão. Vou dar Quanto você pagaria para mudar sua vida definitivamente? Uma concepção? R$140. Lê em 6 meses, não precisa ler. Exato. Lê em 6 meses. 6 meses quer dizer que tu tem que ler 3 páginas por dia. 3 páginas por dia? Imagina, 3 páginas por dia. E das 3 páginas, aplica 1 linha por dia. Uma linha. Educação. Tem linha aqui que, pelo amor de Deus, cara. Ó, educação é a primeira coisa que é determinante do poder. Nossa, olha a segunda. Vocês não vão acertar nunca. Mas eu adorei a segunda. Tem tudo a ver comigo. Isso é mindset, né, cara? Tudo a ver comigo, mas vocês não vão acertar. Mas tem tudo a ver comigo. Talvez vocês acertem então agora. Qual é a segunda? Quase isso. Primeira, conhecimento. 8 determinantes de riqueza e poder. Primeiro, educação, né? Segunda, competitividade. Olha aí. E a gente fala, não precisa competir. Não. Olha. E é um negócio para o empresário, para quem trabalha. Essa palavra, traduzindo, pode ser assim, ó, onde tem margem, tem oportunidade.
Entendeu? Às vezes a gente não é competitivo. O cara tá com a empresa gorda, tá cheio de funcionário que é gato gordo, ou seja, a empresa não tá competitiva. Cara, tu já tá ferindo um princípio, vou dizer milenário, é muito mais que milenário. Sim. Tem que ser competitivo. Então, cara, corta custo quando tem que cortar, reduz o que tem que reduzir, melhora valor para aumentar valor. Seja competitivo. Busque sempre ter mobilidade, mesmo se você for muito grande. Eu sou um funcionário, eu ganho 10 mil por mês, eu não trabalho por menos. Beleza, cara. Se o teu custo de vida aumentou, tu não é mais competitivo pelo que tu entrega. Pelo que tu entrega e pelo que você recebe. Competitividade. Terceiro, inovação e tecnologia. Traz riqueza e traz poder. Quarto, produto econômico. Quinto, fatia do comércio internacional. Adorei o quinto. Sexto, poderio militar. E a gente está vendo isso agora, né? Na guerra. Força como centro financeiro. Status de moeda de reserva. Esses são os 8 determinantes de riqueza e poder. Talvez, para alguns aqui que estão vendo e assistindo ou ouvindo, o que é status de moeda de reserva? Força como centro financeiro? Talvez seja um pouco mais complexo para você e precise de mais tempo de investigação. Mas, educação, competitividade, inovação e tecnologia, isso é de fácil entendimento. Cara, produto econômico traduzido é oferta, cara. Oferta, fazer as coisas girar. Se a tua empresa... Não adianta tu fazer uma venda de milhões e não vender mais o tempo inteiro. Tu não tem produto econômico, tu não gira. O que ele quer trazer é isso. Fala de novo isso, gostei. Fala de novo isso. Fala de novo. Pra mim é mais oferta. Não adianta ter um produto que tu vende por milhões e depois fica 6 meses parado. Tu não gira. Tu tem que fazer a tua empresa girar. Pô, tenho uma barbearia e eu só consigo... Tenho metade do tempo as cadeiras estão vazias. Bota a gente de graça, meu amigo. Produto econômico, tem que estar girando. Entende? E tudo isso ele chama que cria uma nova ordem. Então esse processo cria uma nova ordem. Nós estamos passando por uma nova ordem. Seríssima, inclusive. E aí ele chama isso de grande ciclo arquétipo. Posso só te interromper, João? Lógico. Na página anterior, só uma questão que eu e tu comentamos antes, acho que é legal a gente falar para o pessoal. Tu também marcou. Marquei também? Que ele fala uma coisa que eu não sabia, que eu não aprendi, que é... Bem, comentamos antes, a China, a Ásia... Qual que você tá? Eu tô na 49. Tá bom. Aqui uma antes, tá. Que ele fala assim, ó... aqui. Exatamente. Sim. Que ele fala assim, a China por milênios, né, a Ásia foi, digamos, o grande líder. Mas se a gente voltar aos últimos 500 anos, que é a base desse livro de estudo, foco maior, eu não sabia, por exemplo, a Holanda, por 250 anos, foi a maior economia do planeta. Eu também não sabia. Quando começaram as explorações marítimas, naquela época, a moeda do mundo era, com G, nem lembro o nome lá, que é da Holanda. Depois a Holanda perdeu esse posto para a Inglaterra. E a Inglaterra perdeu esse posto para os Estados Unidos. E essa troca, não é uma troca assim, gente, parece... Não, pois é, Bush, perdeu a prova, sai, agora entrou. Não, é 10, 20 anos de guerra, de disputa econômica, de sanções, que é o que a gente está vivendo, cara. A gente nunca viveu... A gente, eu digo, na nossa geração, nunca viu isso acontecer. Há 200 e poucos anos não acontece. Exatamente. Então é legal trazer essa paz, porque ele traz exatamente entre média de 200 anos... Pensa, Holanda, quem imaginava? Eu não imaginava que a Holanda teve alguma vez poder. Aliás, estou indo para Holanda essa semana, vou chegar aí. Olha só. Amsterdã, cara. Amsterdã era a capital da riqueza do planeta. Mas seguindo os 8 variáveis aí. Seguindo as 8 variáveis. O ciclo arquétipo. O ciclo arquétipo. Aí, ao se constituir uma nova ordem, como o Bush está falando aqui, a cada 200 anos, tem a nova ordem. Aí tem a ascensão, tem o auge, sempre a queda e sempre a nova ordem. Sempre assim. E ele ainda diz o porquê que acontece, né? Ascensão, período próspero de construção que segue uma nova ordem. Auge, período caracterizado por excessos na forma, alto nível de endividamento, grandes hiatos de riqueza, conflitos, declínio da educação. Olha que louco, quando chega no auge, vai se lascar. Porque eu tenho um período de hiato de riqueza, eu tenho muito endividamento, eu não tenho tanta produtividade, e eu tenho conflitos em diferentes classes. Eu posso estar errado no que eu vou dizer, Joel, mas eu acho que a gente às vezes joga muito jogo para vencer e não para se manter no jogo. Eu acho que as pessoas estão muito... eu quero vencer de ti amanhã. Não estou falando que não era ser competitivo. Gosto dessa ideia. Mas que é a ideia do jogo infinito do Simon Sinek. Exatamente. Eu acho que um pouco tem disso. Claro, nações isso não se mantém. Mas às vezes as nações, ela é muito rápida em querer agredir, isso encurta o tempo dela. Mas você não acha que é difícil para a galera olhar assim... Como que você olha a longo prazo a tua vida? E o que é um longo prazo para você? Para mim, o longo prazo é o poder que ele traz para mim, assim, ó, a inovatividade que ele traz. Tá bom. O que eu penso? Que me fez o movimento, que fez o teu movimento, que faz o movimento muitas vezes, eu estou sempre sempre preocupado em entender o próximo movimento. Tá bom. Isso não é que eu sou o inovador,
Mas eu presto atenção nos movimentos que o mercado está mostrando para eu tentar sempre estar próximo. Beleza. Eu acho que essa preocupação, todos nós poderíamos ter. Por exemplo, no meu trabalho, eu executo lá no financeiro tal atividade. Mas para onde o mercado que eu tô tá indo? Pô, tira 15 minutos por dia para tu ler sobre isso, cara. 15 minutos, cara. Sim. No ônibus, no trem, no carro, não importa. Podcast aqui. Então, eu acho que essa característica que te faz, é o que faz as grandes nações se manter no auge. Elas estão sempre inovando, competindo, poder econômico de oferta, girar. Só que tem um limite isso, que é o limite do endividamento. Que aí, se tu pegar na página 59, é onde ele caracterizou todas as características, desculpa a redundância, de quando começa a queda. Aí eu marquei, olha só. Vai lá, manda bala. Há uma desaceleração econômica. Exemplo, minha empresa começou a baixar a venda. Cara, abre o teu olho. Ou comecei a ter restrição de salário. Nossa, eu pensei numa pessoa aqui agora. Eu vou, não vou falar o nome dessa pessoa. Vou mandar um WhatsApp pra ela. Mas eu vou mandar um WhatsApp pra essa pessoa agora, só por causa desse trecho. Já iniciou a queda. Segundo, o país, no caso, que se refere, quase sempre escolhe imprimir grande quantidade de dinheiro. Ou seja, começa a buscar alternativas baratas de resolver o problema. Às vezes a gente não vai na raiz. Exemplo. Vamos pegar um exemplo, gente. Eu tenho um restaurante, comecei a vender menos. Poxa, o que eu preciso fazer? Puxa, eu vou reduzir a carne para alta qualidade. Eu vou diminuir o prato. Não é assim que acontece quando a gente vai no restaurante? O que acontece com o restaurante? Fecha. Por quê? Porque ele tem que aumentar o salário das pessoas. O custo. Então, o que acontece? Cara, pense em outra solução, porque senão tu tá acelerando a queda. O pessoal não entende isso. Terceiro aspecto, aumento de conflitos internos entre ricos e pobres. Exemplo típico. Eu quero ganhar mais porque o fulano ganha, porque não sei o que e tal. Ou seja, começou a fazer com que tenha disparidade de reconhecimento. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ganhar igual, mas quando um só recebe e outros não, é o que acontece num país, mesma coisa. Começa uma fase anticapitalista, ou seja, quem tem dinheiro não é o bom, ou seja, ser produtivo passa a não ser bom. E aí vem um negócio que me chamou a atenção. Exatamente. A taxação dos ricos. Ou seja, quando a gente está preocupado em tirar mais dinheiro de quem produz, é o início e o fim. Aí o pessoal vai dizer, não, mas eu concordo. Não, eu vou te mostrar o que acontece. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é natural. Se eu chego para quem produz mais, que é quem mantém a economia girando, os maiores empresários do Brasil, que não é meu caso, mas pegar os maiores do Brasil, é bonito eu chegar e dizer, pô, vou taxar esses caras com o dobro de imposto de renda. Claro que é bonito, seria legal. Só que esse cara tem tanto poder, ele é produtivo, ele é inovador, etc., que ele pode sair daqui e ir para outro país. E aí, piora a nossa situação ainda. Ele é o mal necessário, entre aspas, no sentido de tributação. Pega o caso da Argentina. O governo fez tudo isso aqui. O que aconteceu? Taxou os mais ricos. O que os ricos fizeram? Foram para o Uruguai. O governo do Uruguai aumentou, a Argentina está como de inflação. Então, tem que entender que é assim que funciona. Queira eu gostar, queira eu não gostar. A gente está na parte da queda. É a queda. Isso só para a gente entender. Nós estamos refletindo sobre o livro do Ray Dalio. Nós estamos na parte da queda. Olha como isso tem a ver com o momento nacional. Tem uma parte que ele fala assim, na queda. Isso leva ao extremismo político. Eu pulei. Que se apresenta, eu vi que você pulou, na forma de populismo de esquerda ou direita. Polarizar. O momento que a gente está passando. Eu vou dar um passo atrás. Às vezes a gente no Brasil... Pense com a sua própria cabeça, reflita sobre isso aí. E pega os Estados Unidos. Não é a mesma coisa? Não aconteceu nos Estados Unidos a mesma coisa agora? Os Estados Unidos não tá para perder o posto mundial? Fica aí. Onde você anotou a próxima aí? A próxima tá aqui na 62. Que é só para citar os 18 pontos, né? A gente falou dos 8 principais, mas aqui estão os 18 que caracterizam, né? Cara, então, isso aqui, eu também estou na mesma página. O Ray Dalio, ele classifica 18 pontos de novas ordens mundiais, e esses 18 pontos, eles estão categorizados por 3 grupos: ascensão, auge e queda. Grande parte do livro, né, Bush, ele fica versando sobre essas questões. Então, a gente pode ficar uma quantidade de tempo considerável aqui agora. E passou para mim desapercebido e agora me deu um gatilho lendo aqui. Eu peguei de cada um, da ascensão, do auge, da queda, um ponto. Quando cresce, liderança forte. Cara, como é importante uma liderança forte. Eu não estou dizendo que é só um manda. Eu quero dizer o seguinte, como é importante a gente ter solidez de cultura. A gente está confiante para onde a gente vai. Não quero dizer que tu tem que trabalhar com quem tu não está aderindo ao modelo. Mas se tu está trabalhando com quem de verdade tu tem um senso de comunidade, acredita na mesma coisa, tu não concorda que é uma ascensão? Com certeza. Então, olha só, a gente fala de educação, mas antes da educação ainda tem a liderança, cara. Que é aquele cara ou aquela mulher que diz assim, ou aquele conjunto de pessoas, cara, vamos para lá, e todo mundo diz, vamos. Cara, isso tem um poder.
Isso tem uma força. Obviamente, a gente tem observações de cada país, mas olhando para trabalho é mais fácil. É mais fácil para trabalhar. Aí eu fiz no auge. Qual é o problema de toda empresa que começa no auge? Todo mundo começa a ficar bem onde está, começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, já não quer mais trabalhar tanto, e aí menos produtividade. É o que acaba com todos os países. Exemplo, nenhuma crítica direta à Europa, mas indiretamente sim. É histórico que o europeu não produz mais. O europeu, de certa forma, ele está limitado, juro zero, etc. Tal, então ele tem que manter o status quo. Então, normalmente, os extremos que ficam lutando na economia para fazer. Então, se o europeu não quiser trabalhar mais horas, que lá tem um monte de movimentos, pode trabalhar 32 horas por semana, 36, a França e tal, vai ser menos produtivo. Então, tu pode até estar bem, mas, cara, é o início do fim. Então, não adianta a gente escolher assim, eu quero... Óbvio que se eu quisesse, eu queria trabalhar 8 horas por dia, né? Mas não é bem assim. E o fim, conflito eterno. Para mim, eu peguei assim, exatamente, uma liderança forte se mantém. Aí a gente vai perdendo produtividade. Certo. E ao perder produtividade... Conflito interno. Conflito interno. Claro. E na queda também, na ascensão, liderança forte. Na queda, liderança fraca. Puxa, é verdade, olha aqui. Liderança fraca. Então, veja só. No seu negócio, no seu trabalho, na sua vida, liderança forte, ser uma pessoa que inventa, que cria, que tem uma cultura, boa alocação de recursos, boa competitividade, você vai crescendo. Aí você vai chegar no que o Bush falou, né? Você entrou numa zona de conforto. Quando você chega numa zona de conforto, você se acomoda, perdeu produtividade. Ultrapassou certos limites para algumas coisas. Perdeu competitividade e aí começa a cair. Quando começou a cair? Grande endividamento, porque aí não consegue alocar os recursos da maneira como você fez no crescimento, imprime mais dinheiro, aumenta a inflação, conflitos internos, perda de moeda de reserva e aí no último ele ainda coloca assim, guerra civil / revolução. Aliás, eu acho que ele fica umas 100 páginas falando de guerra. Só que ele vai visitando as guerras. Guerra, em todos os períodos que teve nos últimos 500 anos de guerra, ele fica muito tempo, assim, muito tempo. É profunda essa parte. Mas tu sabe que eu não gosto muito de ler sobre guerra. Eu acho que tem muito a ver com a nossa história. A gente, às vezes, a história, ela tá na nossa vida, só que a gente, às vezes, não entende, né? O Brasil não teve guerra, né? Assim, entre aspas. Então, o que acontece muitas vezes? A gente acaba vendo a guerra uma coisa muito distante. Mas a guerra interna acontece o tempo inteiro. Então, é muito fácil para os Estados Unidos entender guerra, muito fácil para a Europa entender guerra, para a Ásia entender guerra. A gente não, cara. Tu já parou para pensar que teve muito pouca guerra na América do Sul? Sim. Porque a gente é o mundo mais novo. O nosso mundo era muito distante antigamente. Hoje, o mundo é muito mais próximo do que era antigamente. Isso o pessoal não entende. Porque pensa assim, há 500 anos atrás, o mundo era muito grande. Quanto tempo demorava para tu atravessar um oceano? 30 dias, 60 dias? Hoje em dia, em 4, 5 horas. Então, hoje o mundo é muito pequeno. Hoje o atrito é muito maior. Então, guerra é um negócio que todo mundo teria que entender mais. Não estou falando no sentido de se armar, no sentido de entender o que gera. O conceito. Cara, aí eu pulei bastante aqui, porque aqui trabalhou cada variável. Eu não sei se só essa parte já vale a pena a turma ler e se aprofundar. Me marcou um item na página 81. Eu acho que eu pulei, tá? Talvez mais do que tu aí. Não, eu pulei mais com você. Então só para trazer uma frase. 81. Ele pegou os mais importantes determinantes da natureza humana. Ou seja, quais é que são as características humanas que fazem a gente se diferenciar de tudo? Não peguei essa parte. Olha o item 8 lá na 81. Bom. A capacidade de aprender com a história. O storytelling é a principal ferramenta para uma boa apresentação. Muito bom. É a principal forma de valorar um produto. Uma das, né? E também é uma das formas que a gente mais aprende. Né? Olha que loucura. Isso aqui, porque aqui entra questões econômicas. Mas para mim essa 8 é... E Bush, sobre esse aspecto, a capacidade de aprender com a história, tem muito conteúdo para tu aprender com a história. Teu pai não te contava história quando era criança? Exatamente. Tua mãe, tua avó. Deixa eu te contar uma história que tem tudo a ver, nada a ver. Ótimo, essas são as melhores. Você sabe que em 2004, as ilhas Pipi, ou Fifi, lá na... que teve o terremoto, o maremoto... Fiji, talvez não é isso? Não é Fiji, é Pipi, eu fui lá. Tá. Onde que é mesmo, gente? Meu Deus do céu, eu já fui. Tailândia. Eu fui lá. Pô, longe, hein, cara? Fui longe. Tava lá com a Lalas, e aí teve aquele terremoto. Pô, agora eu sei aquela que tem aquelas pedras bonitas, assim... Ali é Malásia. Ah, tá. A gente foi Malásia, a gente foi na China, a gente foi nas ilhas Fifi, ou Pipi, a turma fala de maneira diferente. E onde teve aquele terremoto, onde foi feito aquele filme do Leonardo DiCaprio e tal, teve aquele maremoto, terremoto... Terremoto não, né, João? Se liga. Maremoto, tsunami. Tá. Tsunami. E aí, que devastou a comunidade. Tem até filme e tal.
Eu encontrei uma pessoa lá, uma moça, que deve ter minha idade. Ah, você tem 35. Uau, você estava aqui na época, né? Que aconteceu? Sim. Muitas pessoas da minha família morreram e eu sobrevivi. E como que foi? E aí ela começou a me contar, se emocionou, me emocionei junto. E ela conta uma história que tinha um pescador que estava na praia e aí recuou pra caramba. A maré baixou pra caramba e o pescador disse assim pra galera, vai dar ruim. E muitas pessoas não ligaram, porque era um tiozinho, velhinho, assim. Ele falou, vai dar ruim, todo mundo foge, corre, sobe, porque tem umas montanhas, assim, sobe. E muitas pessoas não deram atenção pra ele. Ele subiu e sobreviveu. E aí, depois perguntaram pra ele, como que você soube disso? Ele falou que o pai dele disse pra ele, tipo, sei lá, 60 anos atrás, falou assim, quando eu afastar aqui, quando a maré ficar baixa, é ruim. Ou seja, qual que é a lógica dessa história? Eu lembrei dessa história. As pessoas não tinham passado por aquilo, mas como ele pegou o ensinamento do pai, que já tinha passado por uma situação, sei lá, caótica talvez antes, aquela situação fez ele aprender com a história. Lembrei disso, cara, 2015 eu tava lá. Se não fosse a história do pai, o cara tava aqui hoje. Exatamente. Então conta, a moça perdeu gente da família, putz, foi triste pra caramba, não lembro o nome dela. A minha próxima anotação tá na 95. A minha também! Eu peguei aqui do Declínio da Riqueza, eu peguei um ponto vermelho, que eu adoro essas. Uhum. Para ter sucesso, deve-se ganhar uma quantia que seja pelo menos igual ao que será gasta. Tipo, não precisa nem de matemática, né? Isso aí o meu filhinho, minha filhinha já sabe. E é um fundamento. Declínio de riqueza é igual declínio de poder. Aqui, ó, achei, ó. Não existe, que eu quis dizer lá, ó. Não existe indivíduo, organização, país ou império que não tenha fracassado depois de perder seu poder de compra. Isso aí. Não tem indivíduo, organização, organização, nossas empresas, país, nosso país ou império que não tenham fracassado depois de perder o seu poder de compra. Ele bota uma bolinha vermelha. Então, para se ter sucesso, deve-se ganhar uma quantia que seja pelo menos igual a que se gasta. Em outras palavras, não se endivida, cara. Não se mata. Não se mata. E aí você vai falar, nossa, mas isso é meio básico. E é básico há centenas de anos. Eu não conheço alguém que quebra, assim, pode até existir, tá? Alguém que se endivida para estudar. Porque aí é investir. Com certeza. Não vou generalizar. A não ser que o cara não aplica, né? Agora, a maioria das vezes é para comprar algo que tu nem precisa para encantar alguém que nem gosta de ti, né? Ô, que livro, hein? Galera, você já está convencidos do livro que você tem que comprar, né? Ray Dalio, Princípios da Nova Ordem Mundial. Por que nações... Não, Princípios para a Ordem em Transformação. Por que nações prosperam e fracassam. O QR Code está na tela, link está na bio. Leia, compre. Aliás, se você se sentir mais motivado, compra o outro também do Ray Dalio. Beleza? E quem ainda não se inscreveu no canal, né, Medrada? Se inscreva, like no vídeo aí e comente aí no que tá achando, né? E no Spotify dá aquelas 5 estrelinhas. Não esquece disso. Cara, aqui eu lembrei de ti nessa página. Qual? 100 e 101. 100 e 101, vamos lá. Vê se... São 600 páginas, tá, pessoal? Então... Fiquem tranquilos que a gente tá começando. Você anotou. Você marcou. Por que me marcou isso aqui? Porque, olha só, eu anotei essa frase, o ponto vermelho, e depois essa forma que tu anotou também. O grau de inventividade e inovação de uma sociedade é o principal impulsionador da sua produtividade. Cara, eu não marquei isso aqui. Que pra mim é muito como eu te enxergo. Tu é um cara que diariamente, eu busco isso, tá? Mas é uma pessoa que eu enxergo muito isso. Tu diariamente tá se desafiando a ser mais produtivo no que tu faz. Certo. Né? E aí, quando a gente pega em outras palavras, que é o que em cima está marcado, ó, inovação mais... Olha esse ponto, porque a gente também, às vezes, no Brasil, a gente não aprendeu como deveria. Eu falo porque eu tive uma educação conflitante com isso. Tá bom. Inovação é importante, mas vamos desmistificar. Não é inventar o que não existe, é fazer um negocinho melhor. A China é interessante. Todo mundo fala que a China era os produtos pirateados. Menos a minha geração foi... ela não até pirateava. O que ela fazia? Ela pegava qualquer produto e ela buscava o que ela podia aperfeiçoar. Esse era o foco dela. Então parece que é piratear, mas o foco era esse. Vamos lá, inovação mais espírito comercial. Essa é boa. Cara, espírito comercial, vamos fazer dinheiro, vamos fazer girar, não vamos ficar vítima, sabe? E terceiro, mercado de capitais prósperos, ou seja,
vai onde tem dinheiro, cara. Cara, vai pescar onde tem peixe, pô. O Caio que fala, adianta ficar tentando vender Ferrari pra quem pro estudante? Não é a hora, velho. Não vai ali vender, vai em outro lugar. Tem que pescar onde tem peixe. E aí, ó, grandes ganhos de produtividade. O resultado disso é grandes ganhos de produtividade, que dão o quê? Aumento de riqueza e poder. Essa serve pra você. Animal isso aqui. Inovação, espírito comercial mais mercados prósperos é igual a maior produtividade, que é igual a maior riqueza. E aí é assim, ó. A inventividade e a inovação de uma sociedade é o principal impulsionador de sua produtividade. Bush, quem é que inova? As pessoas. Só pessoas. O capital humano. O capital humano é o recurso mais importante de uma sociedade. Nós, pessoal, a gente, nossa família, nossa comunidade. Já parou pra pensar? Se eu falo empresa de software, tecnologia, qual país vem na cabeça? Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Sei lá, eu trabalhei, 95% do meu tempo para a empresa americana. Aí eu fico pensando, por que isso? Porque esses caras entenderam quando eles começaram o auge, vou investir em inovação, tá vendo aqui, ó? A Inglaterra, qual era a inovação de exploração de navegação no mundo? Muito mais que Portugal, foi 1500 aqui, né? Pega a Inglaterra, cara, pega o fuso horário, cada fuso horário que tem lugar na Inglaterra, é Jamaica, era Hong Kong, era Singapura, a própria Inglaterra. Tu começa a olhar, os caras foram pegando todos os lugares, porque eles entenderam que a tecnologia que eles tinham de navegação e exploração era diferencial. Claro que vai mudando cada momento. A China agora não é industrial? Ela inovou na visão industrial. Ela criou modelos que ela se tornou diferencial no mundo. Então, a inovação, ela não é simplesmente a gente pensar, eu criei o iPhone. Não, cara. Inovação é como é que eu faço a sociedade dar mais valor para aquilo. Né? Daqui a pouco, se a gente parar para pegar personal trainer, não tem pessoas que despontam no mercado? Despontaram por quê? Porque eles fazem o exercício melhor? Não, porque eles inovaram. Eles entregaram de um jeito que ninguém entrega. Eles geram valor que os outros não geravam. Isso é inovar. Sabe, inovar não é mudar a educação física, por exemplo. Inovar é o jeito de fazer. Exato. Eu tava falando com o Braz há pouco, né? Pô, recordista, né? Pô, foda, né? Eu tava falando de salto e altura, né? Esse dia eu tava pesquisando sobre o salto e altura, que é sem a vara, né? Só o cara pular. Até a Olimpíada do México, as pessoas pulavam de frente, modelo tesoura, vinha correndo assim e jogava assim. Aí um americano foi lá e pulou de costas. Revolucionou o esporte, cara. Sim. Isso é inovar. Não é que ele inventou outra modalidade de... Ele inventou só uma forma diferente de um pulo, que é sempre pular. É pulo. Se permite pulou testar diferente. o novo, cara. Se um dia tu tá indo pro trabalho, tenta ver um caminho diferente. Sabe o Stephen Curry? Sim. Ele é um cara que ele inventou um jeito diferente de jogar. O que ele tem feito agora? Ele arremessa e antes da bola entrar, ele já tá de costas e... Você fala, caraca... Porque o Michael Jordan fez uma coisa diferente, o Kobe Bryant diferente, ele também diferente. O Ronaldinho Gaúcho fazia isso também, ele batia antes de a bola entrar. E um parênteses para quem gosta de esporte agora, então, pegando esse teu caso. Todo mundo conhece basquete, talvez nem todos nós brasileiros temos o costume de saber as regras, etc. Mas basquete, em linhas gerais, o pessoal sabe que são dois times tentando colocar a bola na cesta do adversário. Perfeito. Dentro de um certo limite é 2 pontos, determinadas situações é 1 ponto, ou se não é 3 pontos quando é mais de longe. O que o treinador pregresso do Stephen Curry começou a entender? Cara, como é que eu vou vencer mais jogos? É quem faz mais pontos. Só que para eu fazer mais pontos, eu tenho que desarmar mais a bola. Só que desarmar é difícil, cara. Sim. Não depende só de mim, depende dos outros. O que depende só de mim? O arremesso. Se eu arremessar de longe e fizer, não me dá uma vantagem? Dá. Então, se eu for especialista e me arremessar de longe, eu vou ter uma vantagem do que os outros. Pô, mas é loucura. Não é loucura se, mesmo sabendo que eu vou errar algumas vezes, eu fizer mais ataques do que eu fazia antes. Loucura seria se eu fizer vamos dizer que num jogo tenha 300 ataques. Nem tem isso, né? Vamos dizer, tem 50 ataques. 50 ataques, eu fazia X pontos. Agora eu vou arriscar os 50 ataques com 3 pontos. Aí é meio arriscado, eu posso perder. Mas em vez de fazer 50 ataques, se eu fizer 60. Sim. Qual é essa estratégia? Se desfaz da bola mais rápido. Essa estratégia que revolucionou o basquete de hoje. Sim. O basquete hoje são jogadores que vão muito mais rápido, perdem muito mais a bola, mas arremessam muito mais. E hoje em dia não tem jogo que acaba com menos de 100 pontos. Exato. Os caras mudaram o esporte. O Stephen Curry, para mim, foi o melhor executor disso. Exatamente. Né? Ou seja, inovador. E produtivo. Total, né? Vamos dar um jump aqui para a página 118. Bolinha vermelha. Dívidas comem o patrimônio, mas bancos centrais podem alimentá-las imprimindo moeda.
Então, se você tem dívida, você perde o seu poder de compra. E aí ele está falando sobre moedas. Na página 142, das cerca das 750 moedas que existiram desde 1700, apenas cerca de 20% ainda existem e todas elas foram desvalorizadas. Essa é real, negão. Inflação. Essa é real. Inflação não é o do empresário que gera, é o governo que gera. O pessoal às vezes também esquece isso. Quando tem inflação, é o governo que está fazendo. Imprimir dinheiro é gerar inflação. Sim. O que é inflação? É ter o valor das coisas aumentar de preço. Por quê? Porque tem mais dinheiro para comprar. É simples. E se você tem a mesma receita ou barra o mesmo salário, então o seu poder de compra diminui. Então, sei lá, R$1.000 hoje não vale R$1.000 daqui a um ano. Porque as coisas ficaram mais caras. Eu tinha uma sensação no passado, eu sempre sonhava em comprar o carro X, né? Ia passando o tempo, eu ganhava mais salário. Eu digo, cara, agora eu tô mais perto. Não, às vezes eu via eu tava mais longe do carro. Mas que droga, é exatamente isso. A minha geração de riqueza era menor que a inflação. Uhum. Quanta gente não identifica isso? Então eu precisava achar um jeito de mudar isso. Porque se eu seguisse como eu estava, se eu olhar para o passado, eu vou entender o que vai acontecer para frente. Ô, Buxa, eu vou dar um exemplo assim, muito, muito corriqueiro, muito do dia a dia das pessoas, assim. Há um tempo atrás eu comecei a ir mais no supermercado. Eu não sou um cara que vou muito ao supermercado, mas eu comecei a ir mais. A Lala está lá, barrigudinha e tal. Eu falo, amor, eu vou lá no supermercado. Eu prefiro ir ao supermercado das poucas vezes que eu vou do que comprar em casa. Eu curto a experiência. Eu vou com o João. E o brasileiro sabe, hoje, uma compra básica, nada, 2 sacolas, é impressionante o quanto você gasta no supermercado, né, cara? O teu pai dizia o quê? Você fala, cara, o que é isso? Ou seja, tá cada vez mais caro. Então, se você não ainda produz mais riqueza, o seu poder de compra cada vez diminui, porque aquele vai comendo o teu salário. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu tava em casa, acho que foi até semana passada, eu falei, amor, acho que foi domingo. Vamos almoçar? Vamos. Eu tô com preguiça de cozinhar. Não, eu vou comprar uma coisa pra gente. Que é o quê? Eu falei, vamos comer um japonês? Aí eu fui aqui no... Não vou falar o... não precisa fazer... Mas que tem umas bandejinhas de japonês. Eu fui com o João. Foi assim, ó, comprei uma bandejinha de japonês, uma outra pequenininha assim, tinha um temaki, comprei banana, maçã e melão, comprei uma outra coisa que eu esqueci o que era, queijo. Cara, eu comprei um negocinho assim, 3 sacolinhas, 300 conto. Eu falei... João, mas pô, você é um cara que tem, né, dinheiro. O fato de eu ter dinheiro não quer dizer que eu não valorizo o dinheiro. R$300 é caro pra caramba, meu. Eu tenho muita tua frase que tu falava do teu pai, que teu pai dizia, porque tá reclamando do que tem, como é que é azeite galo? Como é que teu pai falava? Azeite galo, palmito. Então, vou te dar um exemplo que me lembrei dele esses dias. Eu fui comprar palmito no supermercado. R$31 o vídeo de palmito. R$31 é uma refeição, cara. Vem com 5 palmitinhos ali. Cara, não sei, cara, mas ó... vamos proteger os palmiteiros aí, porque tá caro. Tá caro, meu. Tá caro. Se a gente... Obviamente, a turma que tá vendo, nos ouvindo, fala, Joelzão também passa por isso. A gente... tá todo caro. mundo tá passando por isso. Então tá caro, meu. Tá caro mesmo. Tá caro, não tá, cara? Por isso que a gente tem que ser mais produtivo, cara. Tem que ser produtivo. E poxa, Joel, mas é difícil. Galera, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que encontrar um caminho. A gente não tem outra opção. Nós não temos outra opção. Muito bem. Cara, senão a gente vai ficar aqui quanto tempo? A gente tá falando, né? Ixi, Maria. Eu tô na 218, se você quiser aí. Vamos. Pode ser? Pode. Tem um ponto, acho que finalizando a minha parte, que eu anotei da primeira parte, do passado, digamos, né? Na 218 é um ponto vermelho que fala assim, ó. Antes de haver uma guerra armada, geralmente há uma guerra econômica. E aí me veio muito assim, ó. Eu comecei a fazer analogias. Pensei, eu nunca vivi guerra. E aí eu comecei, e não estudei isso no passado, ou seja, eu não aprendi com o passado, mas pelo livro eu fui atrás agora, né? E realmente a gente está numa guerra econômica há muitos anos, briga do 5G, quem acompanha na internet e tal, e agora começou a briga armada. E aqui na frente eu vou mostrar do porquê que a China e a Rússia são os maiores inimigos dos Estados Unidos. O porquê da guerra da Ucrânia. Tá explicado no livro, cara. Tá aqui. Porque é quem mais teve crise econômica, a briga econômica com os Estados Unidos. Sim. E justamente são as duas potências que eventualmente estão alinhadas. Porque a Rússia, o único parceiro comercial da Rússia em envergadura hoje é a China. Uhum. Eu não estou criticando, não estou fazendo observação nenhuma de cada lado. Quero só dizer o seguinte, é fato. Os Estados Unidos são os únicos que aumentaram briga econômica, foram os Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China.
Ou seja, a crise econômica, o caminho é a guerra. Cara, é um negócio que na minha cabeça eu não entendo. Como é que eu vou fazer guerra, cara? Como é que tu vai ficar mandando matar gente do outro lado? Ser humano. Aí os caras dizem assim, não, porque agora tem corredor humanitário. Então ali a gente não dá tiro, a gente vai dar tiro aqui. Bom, qual é a lógica? Cara, isso tem a ver com destruição de poder, cara. Os caras não querem acabar com as mortes, eles querem fazer com que tu não seja mais produtivo, cara. Exato. E aí eu quero levantar uma questão que provavelmente vai ser o nome desse podcast aqui, cara. O que, segundo essas análises, faria ou vai fazer o nosso país cair, ou cair mais? Falta de produtividade, liderança fraca, alto endividamento. Polarização. A gente não defende uma causa única, cara. Nem a camisa do Brasil a gente consegue se unir pra Copa. Eu não tô falando de partido, tô falando o seguinte, cara, o que une o brasileiro hoje? A gente tem que se unir, cara, sabe? A gente tem que se unir. Então, sei lá, vou criar uma bandeira de outra cor, pra ver se... Mas, tipo, tu entende? A gente chegou num nível que, desculpa, cara, pra esquerda, direita, centro, pra baixo, pra cima, não muda, cara. O que muda é a gente se unir pra ser produtivo, gastar menos, trabalhar, ajudar quem precisa. Liderança forte. Educação, conhecimento, é a primeira alavanca de poder e de riqueza, turma. Vou fazer um desafio. Qual é o político que faz podcast pra ensinar o povo? Cara, você sabe que eu falei isso numa live? Falou? Meu? Falei. Talvez até tenha, eu desconheço, desculpa, mas assim, os mais conhecidos, eu não vejo fazendo isso. Eu falei isso numa live. Pô, às vezes as pessoas pedem posicionamento e exigem e são ácidas, que é estratégia nelas, né? Sim. Mas quem é que tá parando pra trocar uma ideia com a turma? Pra conversar com as pessoas? Vamos conversar, meu. Não nesse mês, né? Digo, fora, é isso que eu quero, pô. Vamos conversar, conversa. Isso aqui é uma conversa. Aqui nós somos partindo do princípio de um documento, um cara fantástico, é o Rei Dário. Um estudo, cara, quanto tempo leva de estudo isso aqui? Pois é, ele começou antes da pandemia, pô. Absurdo. Perdão, durante a pandemia. A gente tá trocando ideia sobre isso, um monte de gente tá nos ouvindo, tem opiniões complementares. A gente tá conversando. Que pode botar nos comentários, inclusive, porque eu acho que eu gosto de ler comentário depois das opiniões. Quem diverge, complementa. O fato é, tudo que a gente tá tentando levar é o lado de como a gente melhorar. Exato. Sabe? Uma nova perspectiva. Só que vai ter gente que vai olhar, não concordo. Cara, tu não concorda, beleza, velho. Vamos se unir para um propósito. Se o propósito não é bom, pô, tu queremos que todo mundo seja mais produtivo, ganhe mais dinheiro e tal. Então tá, vamos se unir. Se tu não concorda com aquilo, fala alguma coisa para ajudar. Acho que falta isso no ambiente de trabalho, falta isso na escola, falta isso, cara, no condomínio. Porque não adianta só falar, não concordo, tá? Ó, legal, e o que você concorda? Eu acho que tá errado, e o que você acha que é certo? Eu duvido que alguém não queira que a gente melhore. Ninguém. Então, assim, quem sabe vamos botar isso na frente, sabe? Mas fechando esse parênteses mais longo. Bem, da parte 1, o que eu tinha anotado foi tudo isso, João. A parte 1, ela vai até a página... 252, eu acho. 252. É o vermelho aí. Aí a parte 2 é como funcionou o mundo nos últimos 500 anos. E aí que a chinela canta num nível violento. O cara fala de guerra no detalhe. Eu só botei palavras, não era frase. Tipo, o mundo era muito maior naquela época. Eu vi isso aí também. Outro, as religiões e os líderes religiosos eram mais poderosos. Verdade. Os países não existiam. Em vez disso, territórios eram administrados por famílias. Exatamente. O mundo era muito menos igualitário. É que a gente olha nosso momento e a gente vê quanto tem pra melhorar. Mas, cara... O quanto a gente já melhorou. Aliás, ele tem vários gráficos que ele mostra, né? Renda per capita, número de pessoas no mundo, taxa de expectativa de vida. Só que tem uma questão muito legal. A expectativa de vida nos últimos 600 anos sempre foi aumentando, exceto... no Covid, que cai um pouquinho. Tem uma perninha assim pra baixo. Mas nos últimos 100 anos foi absurdo, dobrou, né? Dobrou. Aí eles falam de dinastia da Europa, dinastia da Inglaterra, Milão, Veneza, Florença, Estados Unidos, Rússia. Aí é profundo demais. E eu não entrei muito nesse detalhe porque eu acho que é muito mais história, para dar embasamento da conclusão. Exato. Eu acho que aí quem quiser pega o livro, né? Acho que é super relevante. O que me marcou foi alguns pontos, assim, tipo, eu não sabia que o capitalismo tinha sido inventado pelos holandeses. Não sabia. O quanto a primeira revolução industrial não é mais ou menos o que nos ensinam, pela ótica dele, né? Ele coloca aqui, no século XVIII, o foco das pessoas serem mais produtivas é o que gerou a primeira revolução industrial. Então, eu incentivava que tu era um sapateiro a fazer sapato, cara. Eu te incentivava a produzir. E isso que gerou a primeira revolução. Depois veio energia, vapor, aquelas coisas que a gente já... Então, eu gostei dessa outra forma. Eu tô indo aqui, tá? Vai. Depois, na página 273, fala da segunda revolução industrial, que aí vem a questão do vapor, se eu não me engano,
locomotiva a vapor. Depois eu pulei lá para 301, que aí vem o grande ciclo, que é o que a gente falou há pouco, né? Que sempre acontece as quedas de impérios e a briga por 10 a 20 anos, que é o que a gente está vivendo agora. Eu não posso te garantir que vai ser A, B ou C que vai ser a maior economia. Todos nós temos visões, a gente escuta na mídia, pessoal que estuda muito mais, nem o Rei Dalio finca, né, na pedra. Mas o fato é visível que a gente vai ter uma troca de ordem. Sim. E isso requer da gente uma capacidade muito mais ampla, menos polarizada. Uhum. Porque se eu sou polarizado nessa hora, eu vou morrer abraçado. Uhum. Eu vou morrer abraçado e não é hora de morrer abraçado com ninguém, cara. Sim. Essa hora de ser produtivo e se manter no jogo. Tem um lugar aqui, pô, são 600 páginas que ele fala, eu acho que é mais pro fim, que ele fala sobre como se manter, né, vivo, diversificação. Tá mais pro fim. Tá mais pro fim, né? Mais pro fim. Diversificação. É lá no Lilás. No Lilás, né? No Lilás. Não é hora de morrer abraçado com ninguém. É. Tem que estar diversificado. E aí eu acho que o que a gente viveu, eu falei dos 78 anos, assim, foi a Segunda Guerra Mundial, né? Porque os Estados Unidos acabou sendo a potência dominante. E aí olha como é que é o jogo do poder. Eu não tinha essa noção do passo a passo. Olha os elementos que foram geopolíticos. Primeiro, os Estados Unidos se tornaram a potência dominante. Beleza. Aí criou o quê? Nações Unidas. Aonde? Em Nova York. Para proteger as discussões globais. Ou seja, tá todo mundo brigando comigo. Não, fica tranquilo, eu vou criar uma organização para a gente discutir. Inclusive, eu trabalhei na ONU, né? Então, não vamos falar mal da ONU aqui. Você trabalhou na ONU? Trabalhei na ONU um ano. É mesmo? Não sabia. Com 20 anos. Bem um ano. O que você fazia lá? Eu era consultor da ONU. A ONU me contratou para ajudar governos a melhorar a gestão financeira. Eu ia lá nos governos para dar devia muito para o FMI os governos, né? Uhum. Então, na América Latina, eu fui para 3 países ajudar o país a melhorar o sistema para eliminar a evasão fiscal, pagar, o pessoal recolher mais imposto, ter mais transparência. Então, eu fazia isso. Fiquei um ano nisso. Que legal, cara. Bem legal. Saí de Lajeado para a ONU, cara. Olha que mundo louco. Alô, né? Lajeado, 051, 051. 051. Alô, galera do Sul, adoro vocês. Lajeado. Lajeado, cara. Grande terra. E aí depois ela é Lajeado que fala goleira, né? Goleira. Na verdade, é aqui que não fala goleira, né? Aqui ninguém fala goleira, cara. É só goleira, para quem não sabe, que eventualmente não escutou. Ninguém sabe, só a galera de Porto Alegre. E lá do Rio Grande do Sul. E de Lajeado. A goleira. Chutou na goleira, na verdade, Você chutou sabia no que gol, é goleira? né? Tá vendo? Ninguém sabe. Esse pessoal do esporte é muito focado, cara. Esse pessoal tudo, só sabe, né? Esse pessoal não diversifica. Mas aí o que aconteceu em resumo, que tem a ver... Lembra quando tu falou da moeda... Era a oitava variante que começamos com educação, competitividade, sim. A última era a moeda como padrão mundial. Exatamente o que ele coloca aqui. Nova York passou a ser o Centro Financeiro Global, o FMI, e o Sistema Monetário Global definiu o dólar como a moeda base. Deixou de ser ouro e passou a ser dólar, cara. Uhum. Então tu imagina, se eu faço o dinheiro do planeta, cara, quanto mais eu sofro muito menos da economia. E mesmo assim, os caras estão caindo. Não sei quem acompanhou, e mesmo assim, o governo do Trump pegou um dia e disse assim, a partir de agora os produtos chineses nos Estados Unidos vão ser sobretaxados em 8%. No mesmo dia, o Xi Jinping, lá, o presidente do partido na China, disse assim, a partir de hoje a nossa moeda vale 8% a menos. Cara, como é que pode alguém dizer assim? Eu não sei como é que funciona lá. Mas, para entender o seguinte, cara, não tem jogo, velho. Aqui tem liderança forte, a gente tá no auge, tá tudo organizado. Uma decisão dessa, tu não tem como lutar comigo. Olha o que é a liderança forte. Eu vou cair pra dentro. Não tem, eu sou competitivo. Não tem boi. Tá entendendo? É competitivo. É que nem eu te dizer assim, por que eu digo onde tem margem de oportunidade? Tu tá cobrando R$30 por mês, eu vou cobrar 10. Tu com 30 não consegue mais fazer a 10, porque tu te organizou com custo, com distribuição de riqueza. É aí que tá o pulo do gato. Só que com o tempo a gente vai custando mais e produzindo menos. Exato. Enfim... Não sei então esse é um capítulo, gente, como o mundo funcionou, muito, muito robusto. Eu vou até calcular aqui, ó, quantas páginas tem. Então sai da página, por exemplo, 253 e vai até 400, são 200 páginas, cara. 210 páginas. Eu achei porrada, aí foi difícil. E se alguém quiser adquirir o livro, como que faz? Se quem quiser adquirir o livro e ainda não adquiriu, você vai o seguinte, ó, você vai na Amazon e escreve lá na Amazon. Princípios para a Ordem Mundial. É o novo livro do Ray Dalio que acabou de sair pela editora Intrínseca. Galera da Intrínseca, obrigado aí pela oportunidade de poder falar. Comprei o livro também do Ray Dalio, o Princípios,
que saiu em 2018. Cara, eu comprei na Amazon, chegou no outro dia. Chegou no outro dia? Eu comprei, tipo, 5 da tarde, o outro dia tava na minha casa. Cara, a Amazon é demais, meu. A Amazon é... Ela fala assim, eu vou te entregar daqui a 3 dias, ela te entrega em 2. E é legal comentar com o pessoal que tem o Princípios, que foi o primeiro livro dele, best-seller absurdo, né? E esse é o que a gente tá lendo, é o segundo. É o segundo. Se você gostou dessa resenha, vai lá e também compra o primeiro, o Ray Dalio. Compra os 2. Dá pra fazer até o pack, né? Dá pra fazer um pack. Então, QR Code na tela, link na descrição, vai lá e compra, leia e comenta aqui também. O que você achou? Marca a gente, marca o Bush, marca o JJ, marca no Instagram, se inscreve no canal, manda essa aula, esse bate-papo. E você vê o Joel J falando menos desse assunto. Mas não quer dizer que eu não estude esse assunto. Só que eu trouxe de um jeito, né, Bush? A gente trouxe de um jeito... A vida como ela é, cara. E a gente trouxe assim, pô, vamos olhar o livro, dá tua opinião, o que a galera tá dizendo? Porque livro não tem rejeição, né, cara? Tu não vai rejeitar um livro. Não, e outra, eu sempre procuro opinião de terceiros de um livro quando eu leio o livro. Quando eu gosto do livro. Tem livro que, obviamente, eu não procuro. Mas você compra livro que você não gosta? Sim. Você compra e fala, não curti. Mas eu não faço só o que eu gosto. Entendeu? Tem gente que fala, não vou ler. Não, li, não concordei. Isso é legal. E eu quero enriquecer um assunto aqui, Joel. Aí já entrando pro capítulo 3. Capítulo 3. Parte 3, né? Parte 3. Na página 408. Que é o futuro. O futuro. Mas aí tu quer começar aí, porque tu já tem uma coisa antes, né? Eu tenho no futuro. Quem se apoia em uma bola de cristal está destinado a comer cacos de vidro. Ele diz que ele ouviu isso. Essa parte eu li no livro dele, Princípios, que ele coloca isso. Só que ele não colocou lá em Princípios uma coisa que ele colocou aqui, que ele fala assim, é um provérbio do mercado financeiro que eu aprendi quando eu tinha 14 anos. Lá em Princípios eu achei que essa frase era dele. Não é dele. Ele falou que ele aprendeu quando ele tinha 14 anos. Então ele aprendia a olhar para o passado para. Então o que ele quer dizer? Quem fica fazendo previsões com a bola de cristal vai se danar, porque vai viver num caco de vidro. Então ele falou, aprendi a olhar para o passado para 2 coisas. Determinar o que é mais provável de ocorrer. Não é o que vai ocorrer. E a segunda coisa, proteger aqueles pelos quais sou responsável e a mim mesmo de meus possíveis erros e pontos cegos. Olha o que ele tá... ele tá dizendo o seguinte, que ele olha para o passado para proteger as pessoas que dependem dele mesmo. Exatamente. Dos achismos dele. Dessa mania de dar opiniões imprecisas, porque a gente decide baseado em um monte de contexto emocional e vieses. É porque a gente acerta, às vezes, 5, 6 vezes seguida, parece que a gente não precisa mais aprender. Aí pega aquele viés como é que é? Viés da confirmação. Então ele fala, olha, eu quero me basear em dados para me proteger e proteger de quem precisa de mim. Aí ele tá falando dos clientes dele também. Claro, não, e ele vende isso, né? Ele vende isso. De mim mesmo. Porque ele é que 70 e pouco, 75, 73, ele quebrou porque ele foi arrogante. Sim. E ele quebrou muita gente. Então ele diz, cara, eu não posso repetir mais isso. Ô Bush, se você errar hoje, quem que você leva com você? Nossa. Vamos até trocar o assunto. Não, porque pesa, né? Mas pesa. Se eu errar hoje, eu levo... Nossa, eu levo... você... Não dá nem pra... Eu quero só fazer uma correção. Mas tem um erro, é o risco da ruína, né? Um erro com capacidade de renascimento, de renovação, é uma categoria de erro. Agora, tem erros que são erros de risco de ruína. Eu tenho menos... Eu acho que tu também, e vários amigos, a gente talvez vive num ambiente que tem menos risco da ruína, não é nem por não arriscar nessas coisas, óbvio que analisa negócio, mas é por princípios. Os princípios são bons, entendeu? Se tu pensa que tu não quer fazer mal pra ninguém, não tô dizendo que você é bobo, tô dizendo que tu quer fazer mal, tu quer compartilhar conteúdo, tu quer ajudar, quer de verdade entregar valor, não tem muito como tu te acabar. Tu te acaba quando? Quando tu é arrogante, quando tu quer dar opinião de uma coisa que tu não domina. Vou eu dar opinião de política? Eu não tenho como, cara. Eu não tenho conhecimento. Sim. Então, não ter conhecimento, eu não falo sobre. O pessoal pergunta assim, eu não falo o quê, cara? Eu sei menos que você. Sim. Não é porque eu conheço de uma área que eu vou saber de todas. Então, acho que é aí que a gente erra, quando a gente acha que sabe o que não sabe. Não é também meu lugar de domínio, não é meu lugar, não é o meu core de trabalho, e por isso que eu prefiro aprender. Vou te dar um exemplo, tá? E ouvir. Um dia eu falei sobre a China, um podcast. E, obviamente, tem gente que gosta, a gente não gosta. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu olho a China como um lugar interessante para ver o que eles fazem de diferente. Eu não estou dizendo que eu gosto da cultura ou não gosto. Eu não vivi lá, não sei. O que eu escuto, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Legal. Então, o pessoal, eu faço comentário deles assim, porque a China é um absurdo, é o comunismo. Cara, eu não estou fazendo juízo de valor. Estou dizendo assim, cara, olha, tem coisas que acontecem lá que a gente não entende.
Talvez porque não está lá. Mas não quer dizer que eu não vou estudar eles por isso, que eu não vou comentar sobre eles por isso. Certo. E aqui no livro, eu acabei falando da parte 3, mas era minha penúltima anotação. Da 2. Da 2. Eu quero só fazer esse comentário que eu achei muito legal e vem um pouco da minha conversa com o meu cunhado, que morou na China há muito tempo, né? Que ele me explicou uma coisa que eu não sabia e eu vou complementar no livro. Aqui ele fala que de 49 para cá, a China veio crescendo muito, né? Obviamente, nos últimos 30 anos, a China saiu de, se eu não me engano, 97% das pessoas na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, 30 anos atrás, cara, 97% das pessoas. E hoje 3% só estão abaixo. Tem noção que em 30 anos os caras mudaram? Uhum. Então, cara, não sei, mas assim, vai chegar para alguém que não tinha o que comer e agora tem se o cara tá infeliz. Sim. Então, independente das variáveis. Só que aí eu fui entendendo quais foram as estratégias que a China foi usando dentro do governo. O Mao Tse-tung, ele colocou uma questão do idioma, cara. A China tem 2 idiomas, eu não sabia. Tem o cantonês, lá da região do Cantão, que é um idioma, cara, que chega a ter, se eu não me engano, 27 derivações da mesma palavra. É muito difícil de aprender. Sim. E ele simplificou o chinês, que criou o mandarim, que é um idioma que tem 9, se eu não me engano. E com isso ele facilitou com que acabasse com o analfabetismo. É que nem tu pegar o dicionário brasileiro e dizer o seguinte, cara, vamos trabalhar com 1/3 do dicionário brasileiro com as pessoas. É mais fácil de ensinar as pessoas a falar. Sim. Revolucionou o analfabetismo. Segundo, parou de usar o dragão como exemplo da China e passou a usar o urso panda. Tanto que o urso panda é chinês. Quando um governo briga com a China vai lá e tira o urso panda daquele país, cara. Já sabia disso? Não sabia, cara. Também tipo, a Dinamarca teve há pouco tempo, foi lá e tirou da Dinamarca o urso panda. O urso panda é queridinho, né? Sim. E o terceiro entendeu que a produção local é a parte mais importante. Então, só um comentário pro pessoal para finalizar. E aí, chegando acho que a gente já está chegando no final, né, Bushi? E o futuro, que é um capítulo menor, ele termina o livro dando algumas ideias. Ele termina como se fosse uma cartinha, assim, abraços, Ray Dalio, né, que ele fala. No final, né? E eu quero deixar bem essa parte do futuro para a turma ler e tirar suas próprias convicções e conclusões. Mas algumas questões. Ele volta a falar assim, ó, como falamos previamente. Turma, já lemos 90% do livro e ele volta e diz o seguinte, a inovação e a inventividade são sem dúvida, só que agora ele coloca sem dúvida. Lá no começo ele não colocou sem dúvida. Os mais poderosos determinantes das condições de um país. E tu viu as inovações que ele botou ali? A gente às vezes esquece, né? É na 483 que tu tá? Tô na 483. Então, bem embaixo, olha só, ele começa a falar, por exemplo, telefone, 1876, aí ele bota lâmpada, veículo, rádio, cinema, avião, TV, antibiótico. Antibiótico, cara. Antibiótico. Imagina uma vida sem antibiótico, cara. Né? Computador, arma nuclear, usina nuclear, GPS. Cara, arma nuclear é interessante, porque é o grande mal que a gente tem no mundo, mas, na verdade, ao mesmo tempo, é o que protege muito. Porque ninguém se arrisca, né? Câmera digital, busca online, operação bancária, rede social, Wi-Fi, iPhone. Cara, tu começa a olhar a questão da edição do programa de genoma, né? Que pode... Pô, hoje a expectativa de vida hoje, eu acredito que a nossa geração talvez haverá 100 anos. Não sei, tudo bem, tu vai agora, inclusive, para um evento sobre isso, né? Sobre biohacking, etc. Mas... Biohacking. Bem, e cara, eu finalizo no final da carta dele com 2 observações fortíssimas para mim. Mas vou deixar ver se tu tem alguma coisa antes disso. Eu tô nos conceitos na 514. É isso aí. É, né? É isso que eu botei. São as 4 bolinhas vermelhas. Vamos terminar com essas 4 bolinhas vermelhas? Que pra mim é isso o fim mesmo. Fala 2, eu falo 2. Tá. Eu só anotei diversificar, que é o que tu falou antes, que eu disse, né? Diversificar. Cara, diversificar. Diversificar é uma palavra tão pequena, cara, para um significado que ela tem. Olha o que ele coloca. Além de me garantir contra todas as piores hipóteses que posso imaginar, tento me garantir por meio da diversificação contra aquelas que nem imaginei. É profundo, é filosófico isso aí. Diversificação. Qual que é a outra? Eu usei relacionar-me com as pessoas mais inteligentes que eu posso. Ixi. Essa é foda. Isso é... Porque... E ele se relaciona, hein, cara? Ele pede... Cara, quando o Bill Gates diz pra ti assim, ó, os conselhos dele foram fundamentais. Bill Gates... Ó, tá atrás. Bill Gates me proporcionou... Ray Dalio me proporcionou orientação e insights inestimáveis. Bill Gates falou isso desse livro. Então, o Bush falou sobre diversificar e se relacionar com pessoas mais inteligentes que posso. Eu vou adicionar 2 que eu anotei também, que é conhecer todas as possibilidades e então pensar nas piores para encontrar formas de eliminar as intoleráveis. Olha isso. Cara. Bota tudo na mesa.
Puta, intolerável. Bota tudo na mesa, beleza. Pensa nas piores e fala assim, eu tenho que eliminar tudo aquilo que eu não tolero mais. Então ele pensa em longo prazo. Pensar em termos de prazer em longo prazo e não em prazer imediato, para estar em melhor situação no futuro. Essas são as nossas percepções. Carlos Busch, que da hora, hein, meu? Da hora, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. A gente já fez uma análise de um Já livro fizemos do Flávio. Geração de Valores, exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes isso aqui, cara. Eu adoro. Galera, então, para finalizar, Princípios para a Ordem Mundial em Transformação é um baita de um livro do Ray Dalio. Você pode comprar na Amazon. O link está aqui na nossa descrição, QR Code na tela. Demos nosso máximo, né, Busch? Olha... Foi legal refletir, né? Cara, sabe o que eu saio daqui, cara? Eu entendi o dobro do livro agora só por comentar. Exatamente. Tem umas coisas que você falou. Eu falei, e é legal que são pontos diferentes. Agora, tu imagina os comentários do pessoal colocando aqui, que cada um também tem a sua experiência. Então, o pessoal, eu acho que o pessoal às vezes tem muito assim, eu vou assistir. Cara, o podcast, a diferença é exatamente essa união. Então, coloca comentário. Acho que uma coisa ajuda a outra. Porque no final do dia, se eu cheguei agora e vou assistir o podcast, já tem todos aqueles comentários de pessoas que já leram. Assiste, comenta, compra o livro, leia, veja as páginas que a gente falou, vejam outras. Busch, Joel, na 496, peguei isso aqui, a gente vai ler. Manda no Instagram, inclusive. Manda no Instagram. Cara. Galera que tá no Spotify, já vai agora, quando der uma pausa aí, vai lá na Amazon e compra que chega rapidinho. Pra mim chegou no outro dia. Busch, obrigado, tá? Prazerzaço. Eu até fiquei assim, reflexivo, falei, será que a gente vai falar muito tempo sobre esse assunto e vai parecer meio, sei lá, profundo demais ou longe demais? Que nada, meu. A gente conseguiu trazer uma reflexão. Bom, pelo menos para mim foi legal. Para mim também, demais. Foi legal. Obrigadão, gente. Então, galera, obrigado aí por vocês terem participado desse nosso Clube do Livro. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, manda para uma galera. Quem tá aí no Spotify, comenta também. Comenta não, compartilha e marca lá 5 estrelas, porque isso faz a gente ficar ultra, mega, hiper ranqueado no nosso podcast. A gente gosta de contribuir pra caramba com vocês. Buchizeira, obrigado pela parceria. Tamo junto. Prazer. Esse é o livro, esse é o bichão. Galera da Intrínseca, obrigado pela parceria. Tamo junto. Até o próximo JJ Podcast. Tchau.